Hoje eu quero trazer uma reflexão em cima do Salmo, a meditação em cima do Salmo 130, número 130. A esperança do perdão é o título desta mensagem. A esperança do perdão. A gente está falando nas quintas-feiras sobre direção divina. E hoje nós vamos ver um salmo que não tem alguém que a Bíblia diga que escreveu, não diz que é Davi. A maioria dos salmos nós sabemos que foi Davi, mas aqui não tem um autor, o que ainda é melhor, porque se não tem um autor, uma pessoa que a gente pode dizer que escreveu o salmo, nós podemos pensar que esse salmo foi escrito para todos nós, para todos os cristãos, no sentido de que é o meu salmo. Então, quando você ouvir esse salmo, você tem que entender isso, esse salmo é para você e é para mim, porque na nossa caminhada cristã, quando estamos buscando fazer a vontade de Deus, cumprir os planos de Deus, andar segundo o propósito de Deus, nós vamos errar. Não tem jeito. Não tem ninguém perfeito nessa terra. A gente erra. E o Salmo 130 fala sobre os peregrinos, aqueles que deixavam as cidades próximas a Jerusalém, e no tempo da festa dos tabernáculos, ou das festas judaicas, eles deixavam as suas cidades, e em peregrinação eles iam cantando esse salmo. Então é um salmo de um peregrino, é um salmo que as pessoas iam cantando, e talvez ele fosse cantando esse salmo, rumo a caminho de Jerusalém. Você sabe que Jerusalém também é uma figura para a cidade celestial, uma figura para o céu. Então nós precisamos pensar também que esse salmo a gente pode ir entoando e refletindo e meditando nele como uma figura para o céu, o lugar aonde nós vamos todos estar em nome de Jesus. Precisamos viver a vida na terra na perspectiva do céu. Amém? Salmo 130, então, a partir do verso 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém? A palavra de Deus diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas. E quando eu fico olhando para esse peregrino, que pode ser qualquer um de nós que estamos peregrinando nessa terra, rumo à terra prometida, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que está lá em Apocalipse, que é uma figura do céu, das profundezas, ele diz, eu clamo a ti, Senhor. Que profundezas são essas? Então a gente vê uma cena dramática no coração desse homem. Ele está profundamente angustiado. Ele está falando de alguém como que está se afogando. Ele não dá mais pé, ele não tem mais o controle, ele não tem forças e não sabe mais o que fazer. E nessa situação aonde ele se encontra completamente impotente, sem nenhum recurso, sem nenhuma alternativa, como muitas vezes pode acontecer com a gente na nossa caminhada, de surgirem situações na nossa vida que a gente olha e fala assim, eu não sei o que fazer. Eu não tenho resposta para esse problema.
A medicina não tem resposta para esse problema, a psicologia não tem resposta para esse problema. E o que acontece é que eu me sinto como alguém que está descendo ao abismo, entrando nas profundezas, que pode ser a profundeza da angústia, se afogando em tristeza, em dor, em perdas, desiludido, desesperançado, sem nenhuma chance de prosperar, de conseguir, de viver. É dessas profundezas que o peregrino diz: eu clamo a ti, Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que às vezes Deus vai permitir que a gente fique em situações em que a gente não dá pé. Lembra quando você ia para a praia? Não sei se você já foi para a praia, provavelmente sim. Se não foi, eu vou orar por você para que você vá. Mas eu, quando eu fui para a praia, meu pai sempre falava assim: olha, a água até na cintura. Não pode passar da água da cintura, porque se você avançar muito, o mar te puxa, não é assim que eles falavam? O mar te puxa, e você vai chegar uma hora que você não dá pé. E se você não der pé, o mar vai te levar, você não tem como lutar contra ele, você vai acabar morrendo afogado. Existem situações na nossa vida que a gente não dá pé, ou seja, não conseguimos resolver. E o que o salmista está falando aqui é: Senhor, eu estou nas profundezas, mas por quê? Aqui, neste caso, este peregrino, ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou com Deus. E às vezes, irmãos, Deus vai nos levar a um lugar onde a gente não tem recursos, para a gente aprender a confiar e a depender somente dEle. Quando eu vejo Jonas, que fugiu de Deus, coloca para mim Jonas capítulo 2, versículo 3, e diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Nós sabemos que Jonas recebeu uma ordem de Deus, e a ordem de Deus para Jonas é: vai para Nínive, ou seja, vai para lá. E Jonas foi para Tarsis, para o outro lado. Então Deus permitiu que ele fosse engolido por um peixe e levado ao profundo do abismo. E quem o levou para aquele lugar foi Deus, por causa da desobediência dele. Nós precisamos avaliar hoje, na nossa caminhada cristã, se existem situações que talvez não sejam boas, mas que talvez sejam a mão de Deus. Porque tudo, às vezes, que acontece na nossa vida que não é bom, o que a gente fala? Deve ser o diabo que está tramando alguma coisa contra mim. Isso é uma macumba que fizeram contra mim. Só pode ser alguém que fez um trabalho contra mim, porque as coisas não estão acontecendo da forma como eu queria que elas acontecessem. Mas, às vezes, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele aperta a gente, Ele leva a gente para um lugar onde não tem mais recurso, para que você pare de confiar em si mesmo, e para que você pare de fazer aquilo que Ele não quer que você faça, a fim de que você se volte para Ele. E o que a gente vai ver na vida deste profeta Jonas é isso. Veja lá o versículo 6, diz assim: eu desci até os fundamentos dos montes, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. E o versículo 7, quando desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Verdade.
no pior momento da vida daquele homem, como aqui na vida desse peregrino, no momento mais difícil, mais complicado, o que ele fez? A Bíblia diz ali, pode voltar o Salmo 130, o versículo 1, e diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Precisamos entender que as nossas orações mais honestas, mais sinceras, mais autênticas, aquelas que é de todo o coração mesmo, aquela oração desesperada, aonde você necessita de Deus e necessita dele rápido, urgente, porque se Deus não intervir, não tem jeito. E aí você faz uma oração que é diferente. A oração normal é aquela oração que você faz muitas vezes sentado, você faz deitado, você faz de qualquer jeito. Sabe aquela oração que você faz assim de qualquer jeito? Essa oração que você faz de qualquer jeito é aquela oração onde você ainda dá pé. Quando dá pé, você faz uma oração meia boca. Você nem põe tanta fé e você faz a oração e pronto. Mas quando você está nas profundezas do abismo, quando a coisa não tem mais jeito, você não ora, você clama. E eu preciso te dizer, Deus nunca deixou de responder na Bíblia um clamor. Ele nunca, você pode ler a Bíblia, não há registro nenhuma vez, aonde foi feito um clamor e o Senhor não respondeu. Porque o clamor é um desespero de alma. O clamor não é uma oração, irmãos. O clamor começa quando a oração termina. É quando você não tem mais palavras. É quando os recursos acabaram. É quando a sua entrega é total, a sua dependência é total. Ou Deus faz, ou acabou. Ou Deus cura, ou eu morro. Ou Deus intervém, está tudo destruído. E é nessa hora do clamor, como está lá também em Êxodo, capítulo 3, se não me falha a memória, o povo clama, Êxodo 3, 7, coloca para mim, Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E Deus intervém. A primeira lição que eu quero tirar desse texto com você é que enquanto você estiver orando por algumas coisas, elas não vão mudar. Mas o dia que você se ajoelhar e você começar a chorar e dizer: Senhor, se o Senhor não intervir, não vai acontecer. Nesse dia, talvez a situação mude. Sabe por que algumas coisas na nossa vida não mudam? Porque a gente nem chora mais na oração. Nós estamos muito autossuficientes. E algumas pessoas têm aprendido por aí que podem determinar as coisas para Deus. Dizer assim: olha, está acontecendo isso, mas eu determino. Você não determina nada. Quem sou eu e quem é você para determinar alguma coisa para o Todo-Poderoso? Nós precisamos chegar diante dele com muita humildade e com muito temor e dizer: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não sei mais o que fazer, eu estou sofrendo, eu preciso da sua intervenção. Você entende a diferença? É o clamor que faz o braço de Deus se mover. Assim como um filho que chega para o seu pai
e ele não tem mais força e nem estrutura, você acha que o pai não vai ajudar? Você acha que um pai ou uma mãe vai ser indiferente a um filho que não tem mais recursos? É claro que não. Assim também Deus, Ele intervém. Então o versículo 1, das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Senhor, versículo 2, escuta a minha voz e sejam os Teus ouvidos atentos às minhas súplicas. E aqui esse salmista, esse peregrino está dizendo, Senhor, inclina os Teus ouvidos para mim, Senhor, dá atenção para mim. Senhor, fica comigo, olha para mim, vê o que eu estou passando, Senhor. E nós precisamos começar, irmãos, a declarar aquilo que a gente está passando para Deus. Nós precisamos começar a contar para Deus aquilo que está acontecendo na nossa vida e na nossa história, porque muitas vezes as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo as coisas acontecer. A gente estava falando sobre isso essa semana, eu e a Márcia. As coisas estão acontecendo e a gente está assistindo. E nós sabemos que às vezes o final vai ser trágico, mas ao invés de a gente falar para Deus, Senhor, olha, coloca os seus olhos aqui, estende a sua mão aqui, porque eu já estou percebendo que o final dessa história não vai ser bom. Senhor, precisamos de Ti. Talvez você esteja olhando algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor, principalmente com pessoas, porque Jesus morreu naquela cruz por pessoas, e você esteja vendo vidas, histórias, e você está percebendo, isso não vai terminar bem, mas mesmo assim, você não faz nada. Então nós devemos, irmãos, em nome de Jesus, começar a dizer, Senhor, olha essa situação, ajuda-me, socorre-me. Mas pastor, e se não for comigo, e se for meu pai, minha mãe, meus irmãos, pessoas que eu amo, Senhor, olha essa situação. E aí você começa a chorar por essas pessoas, porque tem algumas pessoas que estão nas profundezas, mas elas não têm condições mais de orar. Elas precisam de alguém que jogue a boia, elas precisam de alguém que estenda a mão. Amém? Você entendeu? A sua vida é importante. E se você decidir se preocupar com alguém, você pode salvar a vida de alguém. Eu fiquei tão feliz porque nessa semana que passou, entrou um jovem no meu gabinete e ele disse assim, pastor, preciso dizer uma coisa. Eu falei, fala. Ele falou, eu tomei uma decisão. Eu falei, qual é? Eu vou entregar minha vida para Jesus. Chega dessa vida que eu estou vivendo. Eu não aguento mais essa mesmice. E eu fiquei olhando para ele, porque geralmente quando alguém vem no meu gabinete, o que a pessoa vem me contar? Deixa eu te contar. Problema. Eu escuto problema o dia inteiro. Mas eu pedi deixa eu fazer um parênteses, mas eu pedi uma graça para Deus, logo quando eu me tornei pastor, eu falei, Senhor, eu não sei lidar com essa carga de problemas. E eu oro pelas pessoas e eu tenho uma escuta, eu quero ouvir a pessoa com todo amor, com todo carinho, de verdade, orar por ela, me importar, chorar com ela, mas Senhor, quando ela sair da porta para fora, me faz esquecer tudo o que ela me disse. E, irmãos, Deus me deu essa graça. Eu chego em casa 0 quilômetro, nem tanto assim, mas consigo conversar, e às vezes as pessoas vêm dizer assim, pastor, lembra daquilo que você orou, o milagre aconteceu, não é assim? Eu falo assim, não lembro, mas Deus fez, e é isso que importa. E ele entrou, ele falou todas essas coisas, eu falei assim, Senhor, que coisa boa ouvir isso. Alguém que está dizendo assim, eu estou dando um basta numa vida superficial, numa vida de religiosidade, numa vida sem Deus, eu quero é Ele. Esse menino clamou, e o Senhor
ouviu e respondeu, e está salvando a vida dele, e vai salvar a família dele. Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque tinha alguém que estava chorando por ele. Eu quero te animar nisso. Chore por alguém, ore por alguém. Lá das profundezas, Deus pode levantar essa pessoa. E se for você, Deus pode te levantar também. Amém? Versículo 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? É verdade. O peregrino está certo. E ele está tendo uma visão aqui, irmãos, do futuro. Porque ele está dizendo assim, Senhor, e esse observares aqui significa anotar. Se o Senhor anotar os meus pecados, Senhor, como é que vai ser? Quem vai poder entrar no céu? É isso que ele está dizendo, Senhor, todos pecaram. Ele está praticamente falando Romanos 3:1 aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que ele está dizendo, Senhor, se o Senhor olhasse para os meus pecados, então, Senhor, quem poderia subsistir, quem poderia ficar em pé diante do Senhor, e quem poderia se aproximar do Senhor, tendo em vista que nós pecamos todos os dias, e estamos manchados pelo pecado e pela iniquidade, e nós insultamos o Senhor, e viramos as costas ao Senhor todos os dias, nós te ofendemos, e nós pecamos, Senhor, quem poderá? Mas ao mesmo tempo, esse versículo aponta não para um lugar de condenação, mas para um lugar de graça. Porque o versículo 4 diz assim, mas contigo está o perdão. Você entende? Se tem uma coisa, irmãos, que realmente nos destrói, não é falta de dinheiro. Não é fofoca, não é calúnia, não é difamação, a gente lida com isso. Não é abandono, não é rejeição, a gente lida com isso. Se tem uma coisa que nos faz mal é o pecado. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus, mas o salmista está dizendo, o peregrino está dizendo no versículo 4, contigo está o perdão. É a mesma coisa de dizer, contigo está a cura, contigo está a salvação, contigo está a restauração, contigo está a paz, contigo está a esperança, contigo está a misericórdia, contigo está a graça, que não pode ser impedida de ser derramada. Senhor, isso significa que tem resposta para a minha vida, cura para a minha vida, alinhamento para a minha vida. Contigo está o... Isso significa que eu e você podemos dormir bem à noite. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você crê nisso? Você e eu não precisamos andar mais com acusações na nossa mente, com sentimento de culpa no nosso coração, e vivendo muitas vezes uma batalha dentro de nós. Você já teve ou tem batalha na sua mente? Quando você percebe, você está brigando na sua mente, isso já te aconteceu? De alguém chegar perto de você e você está com raiva, você não sabe nem dizer por que você está com raiva. Você fala assim, eu estou com uma raiva. De onde veio isso? Você estava em paz e de repente agora você está em conflito, e esse conflito aconteceu dentro de você. O que o peregrino está dizendo é que quando nós nos aproximamos de Deus e nós confessamos os nossos pecados, esse conflito, essa acusação, essa culpa, essa mancha, essa consciência pesada, ela para de nos acusar. Não existe nada melhor, irmãos, do que ter uma consciência tranquila. Contigo, Senhor, está o perdão. Naquela época que ele escreveu isso, existia uma figura para isso. Eles tinham um bode, chamado bode expiatório. Já ouviu falar em bode expiatório? Bode expiatório significa que quando o sacerdote, ele orava pelo povo e ele
colocava todo o pecado do povo como se fosse num bode, lá no Antigo Testamento, tipificando o próprio Cristo. E esse bode saía do arraial e levava embora o pecado do povo. Obviamente que isso é uma sombra do próprio Cristo, que levaria sobre si todos os nossos pecados. Eu preciso que você entenda isso hoje. Se você confessou o seu pecado, se você confessou a sua iniquidade, não tem mais por que você carregar essa culpa, essa dor, esse peso. Em segundo lugar, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por que você está levando esse peso? Por que tem que andar tão pesado? Porque é tão difícil. Se você pode ser leve, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, como Deus quer, como Deus promete. Amém? Eu conversei com um homem essa semana, uma situação muito interessante, e ele me pediu para eu fazer uma coisa. Olha, eu quero que você faça uma coisa para mim. Eu quero que você abençoe um objeto. E eu falei para ele: olha, não existe isso na Bíblia. Não existe na Bíblia ungir objetos, nem carro, nem casa. Não existe isso no Novo Testamento. Mas as pessoas falam assim: eu quero o óleo ungido para eu passar lá, que daí não vai acontecer nada. Não existe isso na Bíblia. O Novo Testamento não traz isso. O Antigo Testamento traz uma unção dos objetos para usar no templo, para ser de uso exclusivo para o Senhor. E o Novo Testamento diz a unção só para orar com os enfermos. Mas eu falei para essa pessoa, falei assim: olha, mas o Espírito Santo de Deus pode habitar dentro do seu coração. E se você entregar sua vida a Ele, Deus habita dentro de você. E você se torna templo do Espírito Santo, a casa de Deus, a morada do Altíssimo. E tudo o que você tem será consagrado, porque você é do Senhor. Você entende? Quando uma pessoa está com Deus, Deus está com ela. Tudo posso em Deus que me fortalece. Você não precisa ungir as suas coisas. Você tem a unção de Deus. E se você anda com Deus, o que você toca está consagrado ao Senhor, porque você está. Amém? E coisas tremendas vão acontecer a partir dessa conversa. Você crê? Eu creio. 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã e mais do que aqueles que guardam pela manhã. Alguém aqui já passou a noite em claro esperando amanhecer? Vários. É gostoso? Quer ver se você acordar à noite com dor de estômago, com refluxo? Isso acontecia comigo. Agora eu estou comendo menos. E aí estou acordando melhor, estou dormindo melhor. Mas eu também já acordei à noite inquieto para orar. E eu lembro, irmãos, muito claramente, né, pastor Sebastião, quando eu comecei a minha caminhada lá com ele, ele falou assim: Marco, nós vamos fazer um relógio de oração, e nós vamos orar aqui na igreja 24 horas, e você vai ficar do horário da meia-noite a 1 da manhã. Era só uma hora, irmãos, da meia-noite a 1 da manhã, mas eu deito muito cedo. Eu, 10 horas da noite, já estou dormindo. E eu coloquei o relógio para despertar e acordei à meia-noite. E eu comecei a orar à meia-noite, comecei a orar. Orei tudo que tinha para orar, olhei no relógio, era 00:06. Falei: meu Deus do céu, falta 54 minutos, o que eu vou fazer? E aí eu voltei para ele e falei: pastor, como que é? Eu falei 6 minutos e acabou todo o meu repertório. Ele falou: você vai ficar ajoelhado, quieto, e vai ficar ouvindo o Senhor. E você vai ler algumas páginas de Salmo, da Bíblia, e vai ficar quieto, meditando na palavra do Senhor. E não vai dormir. Falei: sim, Senhor.
E eu comecei a aprender a orar, sabe como? Eu falei, pastor, como é que ora? Eu não sei orar. Ele falou assim, só tem um jeito de você aprender a orar. Eu falei, qual é? Ele falou, orando. Começa a falar. E o que começou a acontecer é que eu comecei a ter muitas batalhas, a gente começou a ter muitas batalhas espirituais, e nós tínhamos uma opressão dentro da nossa casa terrível, dos demônios, e porta abria, vidro do fogão estourava, gente, vultos passavam na frente da porta do nosso quarto, e a gente ficava numa situação, e eu falava assim, Senhor, quando é que essa noite vai acabar? E esse salmista, esse peregrino está falando, eu espero, eu anseio pela manhã, porque as trevas consomem a gente. Quando nós estamos vivendo um período de trevas, tudo o que a gente deseja é que o sol da justiça possa raiar sobre a nossa vida. E essas trevas não pode ser somente, não significa somente uma noite, pode significar um período de muita batalha, um período muito difícil que você está vivendo. E o inferno vem contra nós, porque Jesus foi muito claro quando disse, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E eu estava conversando também com uma pessoa no gabinete que está aqui. E ela falou assim para mim, pastor, quando eu venho para a igreja, eu já venho irritada. Eu falei, sério? Isso aconteceu também comigo quando eu me converti. De querer ir para a igreja e parece que aconteciam coisas para me impedir de estar na igreja, para adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e louvar o Senhor. Porque existe uma guerra contra você, no mundo espiritual, dos demônios, para que você não adore a Deus, não aprenda a palavra de Deus, não profetize a palavra de Deus e não alinhe o seu coração com Deus. Existe uma guerra. É por isso que é tão difícil você orar. Você já parou para pensar? Você maratona uma série da Netflix numa boa, não maratona? Maratona. Você começa a rolar o feed do Instagram, quando você nem percebe, quando você viu, foi 1 hora. Foi ou não foi? Foi, eu respondo para você, foi. Tudo isso passa assim, mas quando você abre a Bíblia para ler um texto, para começar a orar, quanto tempo demora? Você lê 5 versículos, você fala assim, meu Deus, você já começa assim, não estou entendendo nada. Dá um Google. Não, pastor, dá muito trabalho. Então, ora, não consigo. E nós somos derrotados antes mesmo de começarmos a orar. E aí eu aprendi isso. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais saudade dele você vai ter. E vai chegar o dia na sua vida, se já não chegou, que quando vem aquele momento de oração que se acostumou, se você não fizer, você vai falar para você mesmo, que saudade dele, que vontade de estar com ele, que vontade de ouvir a voz dele, que vontade de novo de sentir a presença do Todo-Poderoso na minha vida. Esse anseio de alma que o peregrino está falando, é um anseio de alma pela presença de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ansiarmos a presença do Todo-Poderoso. E o versículo 7, espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e abundante redenção, ou plena redenção, ou copiosa redenção. Essa espera que o peregrino está falando, não é uma espera passiva, irmãos. Não é sentar, cruzar os braços e ficar esperando. Não é disso que ele está falando. É uma espera ativa, é uma espera em oração, é uma espera buscando, é uma espera dizendo, Senhor, quanto tempo ainda vou ter que esperar as coisas acontecerem? É uma espera com lágrimas nos olhos, com o joelho dobrado, é uma espera na intercessão, se movimentando. Você entende? Não é uma espera de quem está meio deprimido, que desistiu, que se acomodou. É uma espera em guerra, lutando, buscando, clamando, jejuando, orando. Espera no Senhor. Por quê? Porque a misericórdia dele virá. E o que é a misericórdia do Senhor?
é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é fazer passar pelo coração. Quando Deus olha você, olha a sua história, de onde você veio, os erros que você cometeu, as coisas que você não deveria ter feito, nem eu, Ele faz passar pelo seu coração. Ele tem misericórdia e compaixão de nós. E essa é a causa de nós não sermos consumidos, porque Ele muito nos amou e Ele nos ama. Mas talvez a pergunta seja, não é o quanto Deus nos ama, mas o quanto nós amamos a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós. Mas e nós? O quanto amamos Ele? Essa pergunta não é difícil de responder. É só você olhar para a sua semana. Essa semana que você viveu, que passou. Quanto tempo você deu ao Senhor? Bem, por aí você vai vendo o quanto você o ama. Em segundo lugar, Jesus disse assim, aquele que me ama faz o que eu mando. Você já ouviu gente dizer assim, eu amo muito a Deus. Pastor, você não tem ideia do tanto que eu amo a Deus. Eu falo, imagino. Mas vem cá, você obedece Ele? Porque Jesus disse, aquele que me ama faz o que eu mando. Jesus mede amor pela obediência. E aí, irmãos, talvez a gente precise melhorar. E por último, 8º versículo, e Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Isso aponta, irmãos, para a gloriosa redenção, para a gloriosa realidade do céu, aonde um dia nós seremos livres do poder do pecado, seremos livres da influência do pecado, da presença do pecado, de forma total, plena e eficaz. O pecado um dia não irá mais contender com o nosso espírito. Um dia nós vamos experimentar a gloriosa realidade do céu, e lá não entra pecado. Por isso, eu preciso te dizer, se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, você não poderá entrar no céu. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe outro caminho, é Jesus, o Filho de Deus, que morreu por você e por mim. Mas pastor, eu acredito em Jesus, mas você já foi batizado? Porque Jesus disse que todo aquele que nele crê, seja batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você foi? Não, pastor, mas o senhor não entendeu. O que eu quero dizer é que Jesus é o meu Salvador. Então você não entendeu. Jesus não pode ser Salvador de quem Ele não é Senhor. Se Jesus não for seu Senhor, Ele não poderá, infelizmente, ser seu Salvador. Se você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, então você experimentará o que está escrito no versículo 8. Você experimentará e viverá copiosa redenção. Senão, não viverá. A Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade. João 17:17 está escrito, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existem muitas pessoas que estão enfrentando lutas, porque estão vivendo as suas próprias verdades. Mas a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Portanto,
Não acredite que a verdade é uma ideologia, uma filosofia ou um conceito. Não, a verdade é uma pessoa. A verdade é Deus. A verdade é Jesus. E a palavra dele pode santificar você, que é tirar de você aquilo que não é dele. Pense comigo. Você escolheu nascer? Você escolheu sua cor? Você escolheu a família? A geografia? Não, você não escolheu nada. Mas você está aí. Quem escolheu? De onde você veio? Para onde você acha que vai? Quem cria é o único que pode dizer o que é e o único que pode dar propósito. A sua vida fora dele é morte. Se você desconectar um galho de uma árvore, na hora aquele galho ainda fica verde. São como flores do casamento. Elas foram desconectadas da terra. No dia do casamento elas ainda estão lindas, mas espere um pouco e você verá elas todas mortas, porque foram desconectadas da vida. Um homem que não tem a Cristo, ele está morto em seus pecados, em suas iniquidades, em seus delitos. Fora de Deus, fora de Cristo, não há vida. João capítulo 15, ele disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Eu não sei qual é a profundeza que você se encontra. Talvez seja essa, a profundeza de quem não está vivendo com Deus. Mas ainda que seja esta profundeza que você vive, hoje, você pode decidir confessá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu peço que você faça isso hoje. Sabe por quê? Porque ao sair por aquela porta, não há garantia que amanhã você estará vivo. Não há. A oportunidade, a janela da graça de Deus é agora. Não trate a sua vida como se você fosse o dono dela, porque você não é. Você tem dono, e o dono é o Senhor. Se o seu abismo é o pecado, pastor, nessa caminhada, tantos pecados, confesse-os e abandone, porque o pecado não é maligno, antes fosse. Maligno é a AIDS, maligno é o Covid, maligno é a pobreza. Só que essas coisas não nos separam de Deus. Somente o pecado faz isso. Por isso o pecado não é maligno, é maligníssimo. Se há pecado na sua vida, hoje é o dia de você dizer: Senhor, perdoa-me, e Senhor, eu estou abandonando este pecado. Em terceiro lugar, talvez haja injustiça que você sofreu, e essa injustiça tem trazido peso para você. Por exemplo, o estupro, o abandono, o abuso, as feridas, as rejeições, são injustiças que nós podemos sofrer. Mas se nós não perdoarmos quem fez conosco a injustiça, também estamos em pecado. Você entende? De injustiçados a pecadores, porque só negamos o perdão. Assim como fomos perdoados, precisamos perdoar. E por último, mantenha a perspectiva do céu. Não viva na terra como seu destino fosse esse. A palavra de Deus diz que você é um peregrino, um forasteiro, um viajante. Sua pátria é celestial, sua casa não está aqui. Então por que viver como um cidadão da terra, se você é um cidadão do céu? Viva uma vida maiúscula, superlativa, uma vida digna de ser vivida, porque daí essa vida vale a pena ser vivida. No leito de morte,
nunca ouvi ninguém pedir por apartamento, nem por carro, ou saber das suas aplicações. No leito de morte, a preocupação é com Deus e com o próximo. Não espere a morte chegar para você tomar atitudes que Deus espera que você já deveria ter tomado há muito tempo. Quero encerrar dizendo a você: se você soubesse que você iria morrer semana que vem, que concertos você faria agora? Pois é. E que garante que você não vai? Pastor, não fala um negócio desse. Quem garante? Ninguém, nem eu, não sei. Eu não sei. Eu sei que eu tenho hoje e que eu devo aproveitá-lo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar junto com você. Nós temos uma direção de Deus e hoje nós entendemos que nessa peregrinação que estamos na terra, existem profundezas dentro de nós que nós precisamos sair delas clamando a Deus e dizendo: Senhor, socorre-me. Que pecados precisam ser confessados, que corações precisam ser realinhados, que o Filho de Deus precisa ser recebido como o único e suficiente Senhor e Salvador. Você quer orar sobre isso? Então deixe o seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar junto com você, confessar pecados, alinhar o coração, tudo isso que você ouviu, que o Espírito Santo falou a você. Vem, em nome de Jesus. Pode vir, deixe o seu lugar e venha, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Lembre-se, a hora é agora. Não deixe para depois, porque você não tem o depois. Você só tem agora. Talvez você já prorrogou tempo demais algumas coisas. E eu quero desafiar hoje aqui algumas pessoas a virem também e dizer para Deus: Senhor, tem alguém na minha família que está nesse abismo, mas eu vou me levantar hoje e eu peço uma graça ao Senhor. Até o final do ano isso vai mudar. Vamos fazer uma aliança aqui, gente, de milagre? Você quer fazer uma aliança comigo? Eu quero fazer isso hoje. Uma aliança de milagre com você. Tem uma situação na sua vida, na sua família, que só Deus. Vem então, vamos fazer uma aliança aqui juntos. Uma aliança no sangue de Jesus. Essa situação vai mudar. A gente vai orar e a gente vai lutar. E sabe, quando acontecer, a gente vai celebrar juntos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas hoje diante do Senhor. E Pai, nós somos esse peregrino. E nós sabemos, Senhor, que por causa dos nossos erros e pecados, muitas vezes, nós mesmos cavamos abismos tão profundos. E carregamos tanto peso, tanta angústia, tanta dor. E nós temos nos posicionado de uma forma tão superficial. Não temos clamado. Mas hoje, Senhor, hoje, nós clamamos ao Deus de toda a misericórdia. E clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, se o Senhor não intervir, não vai ter jeito. Então, Senhor, vem e faz aquilo que eu nunca consegui fazer. E que eu não tenho força e nenhum homem tem para fazer, Senhor, em nome de Jesus. E traz restauração, vida e transformação na nossa história. Cura, Senhor. E hoje também, Senhor, nós reafirmamos que o Senhor é o nosso Salvador e Senhor. E que hoje o nosso coração é teu
mas que Ele sempre foi. Mas um posicionamento precisa ser tomado hoje, de ir a fundo, ir até o final contigo. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem consigo o perdão. E nós vamos sair hoje deste culto totalmente leves, porque o Senhor levou sobre si todo o nosso pecado. E nós não vamos ter mais essa guerra na nossa mente com coisas que o Senhor já resolveu. Pedimos, Espírito Santo, nos dê domínio próprio, a fim de que possamos ser usados por Ti para glorificar o nome de Jesus. E Pai, muito obrigado, porque não acaba aqui. A gloriosa realidade do céu é verdade. E o reino de Deus é verdade. E um dia estaremos contigo. Até lá, Senhor, guarda o nosso coração. E nos faça viver de forma simples e humilde nessa terra. Livra-nos de todo o peso e de todo o embaraço do pecado. E nos ajude a sermos canais da Tua graça. E os irmãos que estão aqui fazendo uma aliança hoje de milagres, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, que milagres virão do céu sobre nossas vidas. Eu creio, Senhor, porque isso é fácil para o Senhor. E nós nos posicionamos hoje nessa fé, sabendo que o Senhor Jesus é poderoso para fazer essas coisas. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém.